amigo, boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta noite de domingo, Dia dos Pais. Para você que é pai, feliz Dia dos Pais. Para você que tem o pai, todo mundo, claro, tem um pai, mas se você tem um pai vivo, que bom, parabéns para ele, que você tenha passado um lindo domingo ao lado do seu pai, que você possa abraçá-lo todas as vezes que puder. Isso é muito, muito bom. E a gente vai falar hoje sobre como a ausência paterna, ela cria a dependência emocional. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu estou chegando, normalmente eu faço de manhã, mas hoje, Dia dos Pais, foi um dia especial ao lado das minhas filhas, depois ao lado do meu pai. Então foi um dia mais tumultuado, digamos assim, e agora que eu estou conseguindo fazer a live aqui para você, como eu faço todas as manhãs, para a gente falar sobre dependência emocional. Então diz de onde você está falando, para eu te dar uma boa noite especial. Em alguns momentos eu vou falar talvez automaticamente bom dia, mas você sabe que eu estou fazendo isso à noite. Amanhã 8h15 da manhã, estaremos ao vivo também. Mas agora vamos falar desse assunto que tem a ver com o Dia dos Pais. Deixa eu dar um bom dia para Ana Cris. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Gisele Rodrigues também por aqui. A Ana Girello, fala Ana, seja muito bem-vinda, professora. Viver mais e melhor também por aqui. A Andréia mais uma vez por aqui, boa noite, falando de Guarulhos. A Cleide Chaves também por aqui, excelente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai começar a falar desse assunto muito importante que é dependência emocional e essa ausência paterna, como isso pode afetar e criar essa dependência emocional. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta. Importante, se você conhecer alguém que precisa desse assunto, compartilha. A gente vai conversando aqui, deixa a sua pergunta, fale aqui o que você precisa falar, desabafar. Esse é o seu momento, tá bom? Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora nós iremos falar dessa relação entre a ausência paterna e a dependência emocional. Bom dia, Neide, seja bem-vinda. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o pai tem uma importância muito grande na vida de qualquer criança, assim como a mãe. E existem fases que é mais da mãe e existem fases que é mais do pai. Uma criança que cresce ao lado da mãe e do pai, dentro de um ambiente, claro, saudável, porque não adianta também o pai e a mãe estarem juntos. Bom dia, boa noite, Nívia, bom dia, Selene, boa noite, Neide, seja bem-vinda. Não adianta um casal estar junto fisicamente, mas criando um ambiente tóxico para essa criança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Não faz bem para essa criança. E eu sei que tem muita gente que está aí arrastando um relacionamento, arrastando um casamento e usando muitas vezes os filhos como desculpa. Você deve conhecer alguém assim, não é? Usando os filhos como desculpa. Na verdade, falta coragem para essas pessoas tomarem uma decisão. E elas vão arrastando esse casamento e estão adoecendo seus filhos também. Então é muito importante que um ambiente saudável entre esse casal que ele exista, e isso vai ter muitos benefícios. E como eu disse, existem fases. O que a gente chama de primeiros 7 anos ou primeiro setênio, escreva aqui, primeiro setênio, esses primeiros 7 anos, digamos que são da mãe. Por quê? É a mãe que gera, é a mãe que teoricamente vai cuidar, dar afeto, segurança, alimento para essa criança, para esse bebê, até, digamos, essa fase dos 7 anos. Essa fase há uma conexão emocional muito grande com a mãe. Faz sentido isso para você? Então, essa primeira fase é da mãe. A segunda fase, o segundo setênio, que vai aí dos 8 aos 14 anos, essa é a fase do pai. E, então significa que o pai pode ficar ausente nos primeiros 7 anos? Não, óbvio que não. Eu sempre digo para os meus amigos que normalmente estão
sendo pai pela primeira vez, eu sempre digo que a principal função, a principal função do pai nessa primeira infância da criança, especialmente pós-gestação, é cuidar da mãe, né? É cuidar dessa mulher, dessa mãe que agora está cuidando também de uma criança. Isso faz sentido para você? Boa noite, Rosana. MCSM também por aqui, boa noite. A gente está falando da ausência paterna e como isso influencia na dependência emocional. É importante que você compreenda isso, que cada fase da nossa vida, principalmente essas duas primeiras, digamos que um tem uma importância maior e a segunda fase tem uma outra importância. E isso, principalmente falando agora da segunda fase, essa fase que seria do pai, essa é a fase para essa criança se sentir ainda mais segura. É a hora que essa criança vai, digamos, para o mundo. É a hora que essa criança ela vai ter a segurança que ela pode se arriscar. Alô. Vamos ver se voltou agora. Voltou. Vou falando aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, Rosana. Obrigado, viu, Rosana, pela fala aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Me dá um joinha se vocês estão me ouvindo agora. Vou voltar um pouquinho. Obrigado, Rosana. Vou voltar um pouquinho. Essa ausência paterna, ela pode gerar a dependência emocional. E qual é o efeito prático, muitas vezes, na sua vida adulta, no seu relacionamento hoje? Você talvez tenha buscado ao longo dos seus relacionamentos não um parceiro, mas na verdade alguém para suprir a ausência do pai. Aquela insegurança que você talvez tenha venha do quê? Da insegurança que a ausência do pai gerou em você. Faz sentido? Alguém se identifica com isso? Isso é muito comum. E aí você vai, muitas vezes, buscando nesse parceiro alguém para curar as suas dores emocionais. Isso, como eu venho dizendo aqui ao longo das lives, isso não vai dar certo. Isso definitivamente não vai dar certo. Sabe por quê? Porque num relacionamento, as pessoas, elas precisam. E isso não vai dar certo. Faz sentido isso para você? Espera aí. Pronto, eu tirei. O som não vai ficar muito bom. É que a bateria do meu microfone acho que está acabando, por isso que ele está desligando. Você está me ouvindo não tão bem quanto você provavelmente estava me ouvindo, mas você vai me ouvir agora, pelo menos não vai interromper, isso eu garanto para você. Deixa eu só suar o nariz aqui, por favor. Eu fui treinar hoje com 8 graus e aí tem o efeito disso, né? Você fica um pouquinho gripado. Isso está fazendo sentido para você? É muito importante que você entenda que quando você está entrando num relacionamento para curar a sua ferida emocional, para você curar a sua dependência emocional, a chance desse relacionamento dar certo é mínima. E isso cabe também do outro lado, do lado do seu parceiro. O teu parceiro talvez esteja entrando na relação também com essa dependência emocional. E essa ausência paterna,
ela muitas vezes ela te aprisiona. E eu sei que pode ser que você tenha tido ao longo aí da sua trajetória outras figuras paternas, sei lá, o avô, um padrasto, enfim, alguém que tenha substituído esse pai. Mas o vazio da perda do pai, da ausência do pai, do abandono do pai, que infelizmente é muito comum, isso fica marcado em você. E para você precisa olhar para isso, você precisa curar essa ferida emocional, que normalmente é a ferida do abandono, e esse abandono, ele não ocorre simplesmente quando o pai vai embora, por exemplo, quando ele se separa, quando ele larga a família, mas é um abandono emocional. Escreva aqui, abandono emocional. Bom dia não, boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Um abandono emocional. E esse abandono emocional tem a ver muito com o comportamento desse pai também na tua infância. E aí a gente precisa falar um pouquinho da maneira como os homens foram criados, como os meninos foram criados. Os meninos não estão acostumados com afeto, principalmente a dar afeto. Não estão acostumados, porque nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Isso, para mim, não tem como você rebater isso. É uma sociedade machista e patriarcal, ponto. É a nossa estrutura. E nessa estrutura, os meninos, como eles foram criados, eles não são estimulados a lidar com seus sentimentos, a lidar com as suas emoções. Infelizmente, são poucos os homens que realmente estão dispostos a curar suas feridas emocionais. É diferente, aqui nesse momento, mulheres. Praticamente todas as pessoas que estão aqui nesse momento são mulheres. Por quê? Porque as mulheres sempre estão mais dispostas a curar suas feridas emocionais, a cuidar da sua saúde física, mental, emocional. Então entenda que esse homem, muitas vezes, ele não conseguiu dar afeto para você por conta principalmente dessa formação extremamente machista e patriarcal. Ele não conseguiu fazer isso. E aí essa distância emocional, ela gera também uma ferida, porque ele pode estar ao seu lado, só que ele não estava o quê? Presente, ele não te escutou, ele não conseguiu te proteger muitas vezes. Mas o pai, ele era o provedor, que legal, isso é importantíssimo também, claro que é, que bom que ele talvez trabalhou demais, ele fez muitas coisas por você, isso é ótimo, e a gente não vai aqui demonizar isso, não é nada disso, só que existem fatos que a gente precisa encarar. Um deles é que a falta dessa presença emocional gera um vazio, porque para a mente da criança é como se ela não fosse valorizada, é como se ela não fosse merecedora. Isso está fazendo sentido para você? Outro aspecto dessa ausência paterna, mesmo com a presença do pai. Por exemplo, pais extremamente críticos, rigorosos. O gato, então o pai tem que ser bonzinho o tempo todo? Não é isso. Eu sempre gosto de pontuar, um pai presente emocionalmente, ele não vai fazer tudo o que o filho quer. E isso, de uma certa maneira, é algo que está acontecendo muito nessa geração. Pais culpados ou pais feridos que tentam curar suas feridas emocionais, principalmente de abandono, fazendo de tudo para os filhos não abandonarem eles. É louco esse jogo, mas eu vejo isso direto. Eu vejo isso como terapeuta e como pai. Dentro dos meios hoje que eu frequento, de pais, mães, é muito comum. Existe um medo muito grande de abandono. Então eu faço tudo pelo filho. Não. Um bom pai é aquele que vai segurar na mão do filho, mas não vai fazer por ele. Esse pai vai segurar na mão para dar direção, para apoiar e principalmente para estimular essa criança a fazer por ela, a muitas vezes se frustrar e lidar com essa frustração. Tem muito pai e mãe hoje que está fazendo de tudo para o filho não se frustrar.
E isso é uma bomba relógio. Guarda isso que eu estou te falando, isso é uma bomba relógio. Por quê? Porque no momento que você evita que o seu filho se frustre, e por que você faz isso? Porque talvez você viveu a frustração e doeu. Faz sentido isso? Bom dia, boa noite, Patrícia, boa noite, Jane. Talvez você tenha vivido isso. E claro, você não quer que seu filho viva isso, mas ele vai precisar passar para crescer. Não existe crescimento sem sofrimento. Não existe crescimento sem desconforto. E tem uma geração hoje de crianças, de jovens, que não vivem o desconforto. Pô, mas eu vou deixar meu filho no desconforto? Às vezes é necessário. É necessário para ele crescer, para ele poder verdadeiramente se sentir o que é a vida. E isso não significa que ele vai sofrer horrores, talvez como você sofreu, mas ele precisa aprender como é a vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu entender se você está compreendendo o que eu estou falando aqui, se isso está fazendo sentido para você. E a dependência emocional, ela surge muitas vezes, por quê? Porque nessa dependência emocional, a dependência emocional eu sempre costumo dizer que é como uma... Imagina você entrando num lago e você bota o pé nesse lago e aí quando vê tem uma areia movediça que te prende. E aí você vai se debatendo, gastando energia, só que ao invés de sair você vai afundando cada vez mais. E quando isso acontece, quando você vive na dependência emocional, você está cada vez mais adoecendo a sua autoestima. Escreva aqui, autoestima. Você está adoecendo a sua autoestima. E o que é autoestima? A maneira como você se vê, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. Uma autoestima doente, uma autoestima baixa, adoecida, ela tira a sua autoconfiança. Escreva aqui também, autoconfiança. Autoconfiança. Autoconfiança é necessária para você tomar decisões, para você fazer escolhas, para você sustentar tudo isso. A autoconfiança. Você precisa confiar em si para poder o quê? Avançar na vida. E muitas vezes a vida hoje ela está travada e paralisada, por quê? Porque você perdeu a autoconfiança, por isso que você não age. É por isso que existe a procrastinação. A procrastinação não é coisa de preguiçoso. A procrastinação ela existe por quê? Porque você não confia nas suas ações. Se você confiasse, você não faria? Claro que sim. Só que você perdeu essa autoconfiança, por quê? Porque essa autoestima está doente. Só que a origem dessa autoestima doente está onde? Nas feridas emocionais que você viveu, nas situações que foram ruins para você, nos momentos que você foi, sei lá, desvalorizada. E aí, por exemplo, a ausência paterna tem muito a ver com isso. Muitas crianças foram desvalorizadas pelos pais. Por exemplo, boa pergunta, Rosana. Deixa eu só concluir esse meu raciocínio, já vou voltar nessa pergunta aqui muito boa. Tem muitas crianças que não foram valorizadas pelo pai. E a valorização, ela tem a ver com exatamente essa presença. E a valorização não é apenas um elogio. A valorização é a criança entender que aquele pai, mesmo que ele fale algo que não seja agradável para essa criança, que seja uma crítica, mas a criança sabe que aquele pai está preocupado com ela. E tem muito pai ausente emocionalmente da vida dos filhos. E isso talvez tenha acontecido com você. Por isso que é tão importante fazer as pazes com a sua história, olhar para a sua história. O que aconteceu na sua relação, por exemplo, com o seu pai? E eu sei que hoje é um dia especial, né? E você talvez tenha passado o dia com seu pai, você tenha almoçado com seu pai, tenha dado um abraço, um beijo, e que legal que você tenha feito isso. Algumas pessoas, infelizmente, não têm mais essa condição e devem ter ficado saudosas por isso. Mas o que você precisa entender é que hoje você pode ter até uma ótima relação com o seu pai, mas aquilo que a sua criança viveu não pode ser ignorado. Por quê? Porque aquilo que a sua criança viveu, para ela, é uma dor muito grande.
E essa dor, ela está aberta. Enquanto essa ferida estiver aberta, ela vai te machucar. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu voltar aqui para a pergunta da Rosana. Olha só. Aonde entra a autoimagem? Na autoestima. Como você se vê. Autoimagem é eu me olho, certo? Autoimagem. Autoestima é isso. A maneira como você se vê. A maneira como você se enxerga. E também a maneira como você se trata. A maneira como você se acolhe. Como que é o teu diálogo interno. Entende, Rosana? Então a autoimagem é a maneira como você se vê. Por exemplo, você se sente hoje uma mulher capaz? Você se sente hoje uma mulher bonita? Isso é autoimagem. Você se sente alguém que pode vencer os desafios, que pode romper com aquilo que está fazendo mal? Essa autoimagem, se ela está distorcida, isso impacta onde? Na autoconfiança. Vou dar um exemplo meu, tá bom, Rosana? Só para você entender. Na minha história, eu vivi a maior parte da minha vida com autoestima baixa, uma autoestima doente. E isso tirava a minha autoconfiança em diversas situações da minha vida. Eu me via como alguém feio, como alguém que era incapaz. Achava que as coisas que tinham acontecido de boas na minha vida, elas eram sorte. Eu tive uma carreira incrível, eu olho hoje com muito orgulho, uma carreira incrível no jornalismo e achava que era sorte. Falava, nossa, eu tenho muita sorte, né? Porque as coisas foram acontecendo e não. Hoje eu tenho a maturidade de olhar e falar, puxa, eu consegui porque eu era bom naquilo que eu fazia. E só que naquela época a minha autoimagem ela era totalmente distorcida. E aí essa autoimagem distorcida tira a sua autoconfiança. E aí isso trava a sua vida. Tudo bem? Agora essa autoimagem ela vai sendo construída a partir do quê? Das experiências que você teve ao longo da vida, desde a infância, muitas vezes até desde a gestação. Aquilo que você viveu impacta diretamente em quem você é hoje, nos seus comportamentos. Ficou claro, Rosana? Rosana, mas isso vem também da distorção lá da infância. Sinto isso até hoje, sim. Então, o que acontece nessa infância, ela cria essa distorção. Então, por exemplo, um exemplo comum, extremamente comum. Vamos imaginar que o seu pai, em um momento ali da sua vida, vamos pegar um exemplo aqui, da sua vida escolar, você tirou uma nota baixa. E aí o seu pai te esculachou, falou um monte para você. Talvez até tenha usado de violência física, enfim, castigos e tudo mais. E quando você tirou um 10, por exemplo, ele respondeu, você não fez mais do que obrigação. Para criança, para Rosana criança, não para Rosana adulta que está aqui me ouvindo, mas para Rosana criança, pode ter gerado uma sensação, um sentimento, uma interpretação de desvalorização. Eu não tenho valor. A partir dessa interpretação, a minha autoimagem ela começa a ser distorcida. Eu não tenho valor. E para ter valor, o que eu preciso fazer? Aí você pode começar a ter comportamentos para buscar essa aprovação do pai, essa valorização do pai. Quer ver um exemplo que acontece, que é clássico, que eu já várias vezes da hipnoterapia eu já tratei? Aquela pessoa que começa a fazer tudo para todo mundo. Ou aquela pessoa extremamente perfeccionista, que quer ser perfeccionista o tempo todo. Porque ela tá buscando o quê? Valorização. Então ela faz tudo para todo mundo. O que ela quer é ser valorizada. E quando ela não é valorizada, ela explode. Ela fica com raiva, ela fica muito triste. Faz sentido isso para você? O Maurício... eu prosperei muito depois que fiz uma blindagem emocional no ano de 2022. Pô, Maurício, fico muito feliz. Que legal, Maurício. Maurício, direto da Bahia, né, Maurício? Espero que você esteja bem aí. Que legal, fico muito feliz. Foi muito quebrado de crença. Exatamente. Muitas crenças, né, Maurício? Parabéns. Gratidão por você compartilhar. Gratidão por você estar aqui. Fico muito feliz. Que bom. O Maurício fez a blindagem, fez a hipnoterapia comigo. Fico muito feliz. A Rosana... Exatamente isso, é um treino diário. Na verdade, veio sempre da figura materna, muita comparação. Sim,
Mas olha só, muitas vezes, e aí, claro, cada família tem a sua dinâmica, mas muitas vezes essa mãe, ela se comportou de tal maneira muito por conta da ausência do pai. E a gente não pode... Gente, eu tô quase para espirrar aqui, por isso que eu tô botando a mão no nariz aqui. Muitas vezes essa mãe, ela teve que ter comportamentos, às vezes autoritários, e às vezes, claro, por conta das suas próprias feridas, também pela ausência do pai. Tudo bem? Então é muito importante. Claro que essa relação com a mãe, ela é fundamental. Eu sempre digo, a maioria dos problemas da nossa vida estão relacionadas, sim, com a mãe. Mas muitas vezes essa mãe, ela gera um problema porque ela está sozinha, porque ela não tem apoio do marido, porque o marido é ausente. E a gente precisa olhar para isso. Muitas vezes esse pai presente e provedor, que é muito importante, claro, e a gente não pode demonizar isso, mas para uma criança, a criança não está nem aí sobre brinquedos, sobre dinheiro. A criança está querendo o quê? Abraço e afeto. E eu falo isso porque eu passei por uma transformação de vida muito grande e motivado pelas minhas filhas, pela Lorena e pela Joana. Eu era alguém que, se eu não tivesse mudado, eu estaria totalmente perdido e ausente da vida das minhas filhas. E eu apostei no que eu acredito, que é nessa presença emocional. A presença emocional é o que dá segurança, e a presença paterna é muito importante. Por quê? Porque a coragem que muitas vezes que o adulto precisa, ela não tem, sabe por quê? Porque ela não foi ensinada, e quem deveria dar isso é o pai. Porque é esse pai que pega ali na mão dessa criança, para quê? Para levar ao mundo, para fazer com que estimular essa criança a se arriscar muitas vezes. E ela não foi treinada para isso, e quando ela não é treinada, isso, excelente, irmão, que legal, fico muito, muito feliz que você esteja aqui. A gente precisa compreender também que a gente não pode transferir a ausência paterna que a gente tem para o nosso parceiro ou para a nossa parceira. Isso é muito comum, e é isso que acaba prendendo muita gente em um relacionamento doente. A dependência emocional é a consequência dessa ferida emocional que aconteceu lá atrás e que faz você acreditar, de uma maneira inconsciente, claro, que você não quer perder de novo essa referência. E aí você se sujeita a migalhas, você se sujeita a relacionamentos abusivos muitas vezes. Você fica insistindo em algo que não precisava mais insistir. E isso tem a ver com aquilo que a tua criança viveu. O medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada. Então, essa transferência, muitas vezes, ela é a causa de um relacionamento extremamente ruim. Eu sempre digo que relacionamento é como se duas pessoas estivessem no mesmo barco. Só que não adianta estar no mesmo barco, elas precisam estar remando na mesma direção. Se elas estiverem no mesmo barco, mas cada uma remando para um lado, esse barco não anda. E você precisa buscar talvez alguém que te ajude a melhorar, a ser uma pessoa melhor, e não alguém para aliviar a sua dor emocional, o seu vazio emocional. Por isso que é tão importante fazer as pazes com a sua história. É tão importante você ressignificar, como a hipnoterapia faz, ressignificar essas interpretações que a sua mente tem e que fazem você continuar na dor, continuar repetindo comportamentos, padrões. Isso não vai te libertar. O relacionamento ruim, o relacionamento de dependência emocional, ele não vai acabar se você não estiver disposta a sair dele. É você que precisa estar disposta.
É você que precisa realmente dar um basta. Você precisa querer realmente para valer. Querer para valer é esse dia do basta que eu falo tanto. Escreve aqui, dia do basta. É o dia que você fala, não quero mais, eu não posso mais viver um relacionamento assim. E aqui é muito importante você também avaliar o que você está perdendo se mantendo numa relação desse jeito, uma relação tóxica para você, uma relação doente. Você não precisa, para honrar, sei lá, sua mãe ou seu pai, permanecer numa relação ruim. Você não precisa fazer isso. E tem muita gente querendo honrar inconscientemente pai e mãe, ficando em relacionamentos ruins. Por quê? Por que você tem que repetir a história deles dessa maneira? Você não precisa repetir essa história. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. A ausência paterna, ela tem sim um impacto muito grande na dependência emocional. Qualquer ausência, mas a ausência paterna, ela tem um impacto muito grande sim na vida das pessoas. Porque você sempre tem que se colocar no lugar da criança que você foi. A criança que você foi não tinha recursos, inclusive emocionais, para lidar com isso sozinha. Não tinha, não existia. Não havia como, ela era uma criança. Entende isso? Agora, você hoje adulta pode ajudar essa criança ressignificando isso, criando uma nova interpretação para sua mente. A partir daí você passa a ter um comportamento diferente. E aí sim você vai poder sustentar talvez a sua escolha. Por quê? Porque você vai dominar as suas emoções. Você vai ter, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é esse domínio das emoções. É você dominar as suas emoções. Quando você domina as suas emoções, as suas escolhas passam a ser o quê? Racionais. As suas escolhas passam a ser escolhas baseadas em evidências. Você não vai ficar num relacionamento ruim porque você tem medo de perder. Você vai ficar nesse relacionamento se você quiser, se fizer realmente sentido para você ficar. E tem muita gente aí perdendo a vida, anos de vida, em relacionamentos tóxicos e abusivos, em ciclos falidos. E você vai ficar nisso até quando? A cada dia um dia menos. Amanhã vai começar uma nova semana. E você vai permitir que a tua vida seja sobrevivendo de migalhas? Porque a dor da tua criança, ela não foi curada ainda? Você precisa entender que essa falta que o pai teve na sua vida, que gerou essa ausência emocional, ela não precisa continuar ditando o seu destino, a sua história. A ausência desse pai, pelos motivos dele, gerou uma dor, um vazio emocional em você. Mas isso, você não precisa continuar carregando isso. Faz sentido isso? Soraya, seja bem-vinda. Valéria, seja muito bem-vinda. A Rosângela, seja muito bem-vinda. Eu estava, diz Andréia. Então, para agora um pouco e começa a refletir sobre o que está acontecendo na sua vida. E para de espelhar essa ausência que você teve no teu parceiro ou na tua parceira. Continue no relacionamento que você está pelo motivo real, não pela sua dor emocional. Porque isso não vai dar certo. E isso não vai dar certo nunca. Tudo bem? A Valéria, seu trabalho me tirou essa falta, eu sou muito grata a você. Que bom, Valéria, obrigado por você estar aqui mais uma vez. André, já me disseram isso, para abraçar a criança e quem manda sou eu, adulta. Sim, mas isso apenas com palavra não adianta, tá, André? Sendo bem honesto para você. A Soraya, deixa eu só terminar aqui, Andréia. Você precisa ressignificar aqui no seu subconsciente. É onde a hipnose pode te ajudar. Entendeu? Apenas falar, ok, você vai ficar motivado a 1-2 dias, mas você não está mudando a programação que a gente tem aqui. Tudo bem? A Soraya, eu estou assim, sozinha, sem querer ninguém, mas morrendo só aos poucos. Perdi minha mãe há 1 ano e meio. Sinto muito, Soraya.
Mas acredite que você pode sair disso. Você precisa querer sair disso. E eu tenho certeza que você quer. Talvez você não tenha ainda, não saiba como sair disso. Mas é possível você sair dessa fase, desse momento que você está vivendo. Tudo bem? Faz sentido? A Rosana, perdi muito tempo em casamento falido. Consegui me libertar há 4 anos. Excelente, Rosana. Que legal, que bom, que bom. Só toma cuidado para não cair no mesmo ciclo, ok? Porque isso é o que acontece muitas vezes quando a gente carrega a nossa dependência emocional, quando a gente não consegue verdadeiramente reprogramar nossa mente para isso. E aí a gente repete. Aí talvez você não esteja numa relação de dependência emocional num relacionamento amoroso, mas aí você está com a dependência emocional com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, numa compulsão de comida, de bebida, de compras. A gente transfere isso, porque o vazio continua. O vazio continua. Tudo bem? Faz sentido? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você hoje, para não deixar passar batido mais uma live da blindagem emocional. Amanhã, 8h15 da manhã, um novo tema para você. Tá bom? Para a gente falar de dependência emocional, para te ajudar a criar essa consciência, para que você possa sustentar as suas escolhas e fazer as suas decisões. Tá bom? Uma linda noite para você, a gente se vê, um grande abraço, tchau!